Mestre Jesus, após um dia das tarefas materiais, temos a oportunidade desse momento em que podemos aproveitar para as nossas necessidades espirituais. Mas isso se nós conseguirmos estar atentos, focados, presentes de corpo e alma nesse momento. Nos auxilia através dos nossos anjos da guarda, para que nos momentos em que eles percebam assuntos que são mais necessários para cada um de nós sejamos chacoalhados para prestarmos mais atenção ou termos um entendimento e uma ideia que talvez não tivéssemos sozinhos. Muitas são as nossas necessidades, mas provavelmente nossos anjos da guarda nos conhecem com mais profundidade do que nós mesmos e sabem onde estão as nossas maiores necessidades. Obrigado, Pai, por esse momento de fraternidade em que podemos estar em contato mais profundo com espíritos mais evoluídos que nós. Muito obrigado, que assim seja. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão aquilo que pode levar deste mundo, o que encontra aqui chegando, e o que deixa partindo, usufrui durante sua estada. Mas, como é forçado a abandoná-lo, resta-lhe apenas o gozo e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva. O que ninguém tem o poder de tirar-lhe. O que muito mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico em sua partida do que era em sua chegada, porque sua posição futura depende do que tiver adquirido de bom. Quando o homem vai a um país distante, ele enche sua maleta com objetos que se usam nesse país. Não carrega aqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo com relação à vida futura, e abastecei-vos com tudo o que vos poderá ser útil nela. Ao viajante que chega a uma hospedaria, dá-se um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que tem pouca coisa, dá-se um menos agradável. Quanto a aquele que nada tem, dorme sobre a palha. Assim é o homem em sua chegada no mundo dos espíritos. Lá seu lugar está subordinado ao que ele tem, mas não é com ouro que paga. Não lhe será perguntado: quanto tivestes na terra? Que posto nela ocupaste? Foste príncipe ou artesão? Mas lhe será perguntado: que trouxeste de lá? Não lhe será computado o valor de seus bens nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Ora, nessa conta, o artesão pode ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou sua entrada com ouro, pois lhe será respondido: não se compram lugares aqui, mas ganham-se pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo. E vai ao primeiro lugar, onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai ao último, onde serás tratado conforme o que tens. Pascal, Geneve, 1860. Nós vamos ler só o item 9, né? Porque já tem bastante coisa para poder conversar aqui. E essas perguntas
que Pascal traz para ajudar a nossa reflexão, elas vão na nossa intimidade, porque quando a gente muitas vezes está no mundo, nos é concedida a oportunidade de relacionar com os nossos irmãos de diferentes graus morais. E muitas vezes a gente não percebe nos nossos relacionamentos diários, no nosso comportamento, na nossa vida, como nós temos nos relacionado com as criaturas. Então, às vezes, a gente vem falando bastante sobre riqueza, às vezes a gente é rico de poder, um poder temporal que Deus coloca na nossa mão, um poder onde a gente pode usar ele bem ou prejudicar o outro, um poder onde naquele instante a gente pode usar ele de uma forma que me ajude a agregar valores ou me mantenha estagnado. Porque às vezes a gente, com esse poder temporal, pode auxiliar uma criatura, pode fazer algo para o bem de uma criatura. Mas às vezes a gente está submetido a uma situação que é dolorosa para nós, e como a gente está sofrendo, a gente, se tem o poder naquele instante, quer parar de sofrer, e a gente coloca às vezes nas costas do outro, Esse poder temporário faz com que a gente faça isso, E aí, ao invés da gente agregar um valor a nós, trabalhar uma característica no bem, a gente se entrega e a gente acaba falindo. Se afasta da humildade, deixa a prepotência, a vaidade, deixa esses sentimentos que estão em desequilíbrio em nós falarem mais alto, e quando a gente vê, a gente se empobrece, como ele está colocando aqui para nós. Porque quem tem condição, quando chega a uma hospedagem, pode ficar num belo alojamento, como ele fala, usando o termo dele aqui. Agora, quem não tem condições dorme sobre a palha, se achar a palha para poder dormir. Quando a gente retorna para o mundo dos espíritos, nós sofremos um processo de seleção pelas leis divinas, que é um processo de seleção natural, onde nós somos realocados de acordo com aquilo que a gente tem construído. Então, o que verdadeiramente é nosso? Pascal, ele começa esse trecho do Evangelho trazendo luz para a nossa mente, falando que a gente não possui senão aquilo que a gente pode levar desse mundo. E essa indagação e essa proposição, ela vai na nossa intimidade e faz com que a gente percorra a atual existência procurando aquilo que a gente vai levar desse mundo. A gente vai olhando os momentos que a gente vivenciou em cada instante da existência e procurando o que a gente vai poder levar desse mundo. E aí a gente olha para as coisas materiais, olha às vezes no espelho e vê a gente mesmo, e vê que nem o corpo físico a gente vai levar. E essa reflexão, ela é tão importante porque esse movimento de desapego dos bens materiais, sabendo que eles são temporais, vai construindo na nossa intimidade uma força, uma leveza, vai clarificando a nossa intimidade se a gente bem compreender isso. Mas se a gente se deixa levar pelas posses que a gente tenha, seja a coisa mais simples, ou até
as grandes fortunas, a gente acaba tropeçando num ponto que poderia para nós ser fator de agregação de mais valores. Por isso, saber que nada nos pertence, mas tudo pertence a Deus e até nós mesmos pertencemos a Deus, nos ajuda a trabalhar isso na nossa mente, construir essas fundações mentais que vão suportar o edifício que nós estamos construindo com o auxílio do Evangelho. Por isso, essas nossas fundações, elas têm que ter grande profundidade, atingindo o máximo possível da nossa intimidade, criando esses vínculos que vão sustentar cada um de nós no momento que a gente mais necessitar. E às vezes a gente, na nossa caminhada, vai se esquecendo disso, vai deixando de lado essas construções. O Evangelho ele vem para poder resgatar a criatura da matéria. Ele vem para abrir as portas do contato divino. E a boa nova, quando Jesus traz para nós, ela não só refrigera, como clareia, como institui essas fundações e abre no nosso coração a sensibilização. Quando a criatura começa a sentir o Evangelho, ela tem condição de se colocar acima de tudo aquilo que o mundo oferece para ela. Tem condição de fazer com que a gente olhe para todas essas coisas que são temporais da forma como elas devem ser vistas, com a finalidade delas. E a verdadeira propriedade é aquilo que eu tenho na minha intimidade. É aquilo que, ao desencarnar, eu vou levar comigo, e isso é a chave que vai abrir o local para onde eu vou como espírito. Então, no final desse trecho, o Pascal ele faz essas duas indagações principais para a gente poder sentir. Qual que é a minha riqueza como espírito? Se eu sou pobre espiritualmente e eu estou encarnado, eu tenho uma oportunidade de fazer ainda essa construção, porque a riqueza espiritual não é volume. Riqueza espiritual é um conjunto de construções que nos colocam acima de tudo. A gente às vezes não tem essa percepção, e eu gosto sempre de, quando eu falo sobre isso, pensar em Vicente de Paulo, porque Vicente de Paulo é conhecido pela caridade, ele tem essa marca. E a caridade ela transborda dele de uma forma virtuosa que a gente ainda não tem muita noção como é isso. Mas a gente tem algumas percepções do que é ser virtuoso. E eu imagino que quando a virtude ela vai se estabelecendo e se firmando verdadeiramente em nós a colocamos em uso sem se aperceber dela. Porque quando a gente se torna uma criatura virtuosa, não é de uma virtude só. A criatura virtuosa, ela tem todas as virtudes. E porque a virtude é uma construção. E a gente muitas vezes experimenta essas características. E a gente está num processo de construção disso. E isso vai, obviamente, culminar na construção do ser virtuoso. Então, a todo tempo a gente está fazendo essas construções. E eu acredito que a matéria,
o exercício na matéria, ele traz muito isso para nós como espírito. Porque quando você vai construir um patrimônio material, quando ele não é fruto de uma herança, por exemplo, ele é um processo de construção, aonde você vai agregando, utilizando, dando fluxo para que ele possa aumentar. Eu, na minha existência, tive oportunidade sempre, né, e a gente sempre tem essa oportunidade de conviver com pessoas dos dois polos, né, no sentido da riqueza, aqueles com menos e aqueles com mais. E eu vejo, né, naqueles que têm essa oportunidade, que aqueles que mais bom uso fazem daquilo que eles possuem, mais eles multiplicam aquilo. Mesmo aquele que às vezes ele não tem uma abundância de riqueza material, que a gente considera como alguém que é pobre materialmente, né? Que é uma classificação. A gente vê que a criatura ela pode ser pobre material, mas ela é riquíssima, às vezes, espiritualmente falando. Uma vez eu vivenciei uma situação onde uma pessoa que não tem muitas condições e ela ganhou algo, acho que eram 3 ou 4 coisas que ela ganhou iguais, e naquele instante bateu uma pessoa, um casal na porta, e essa pessoa falou, isso para mim foi muito marcante, né? Até me emociona, e essa pessoa falou para eles assim, eles estavam catando reciclável na casa dessa pessoa, e essa pessoa falou: vocês vão pegar? E tudo, é isso aí, então podem levar tudo, mas espera aí que alguém deixou um lanche aqui para vocês. E foi fazer o lanche com aquilo que ela tinha ganho e entregou para eles. E não é uma pessoa abastada, materialmente falando, mas é uma pessoa que olha para o outro e vê nele um reflexo de si mesmo e compartilha aquilo que ela tem em abundância. Esse é o verdadeiro princípio de quem é rico espiritualmente e tem, obviamente, os seus defeitos, as suas, né, não é perfeito em hipótese alguma, não é isso que eu estou dizendo, mas traz uma administração das coisas materiais melhor do que alguns que eu vejo que às vezes tem muito, né? Então, são essas características que são interessantes da gente observar, porque elas trazem para nós esse ensinamento dessa verdadeira propriedade que a gente está conversando hoje com o trecho que Pascal falou, que é uma construção íntima que sai da criatura, é uma coisa que é natural da criatura, né? A criatura faz isso, né? Ela já tem essa construção e ela consegue exercitar isso, né? Ela já é uma criatura virtuosa? Talvez não, mas ela já tem esse movimento mental dentro do conhecimento que ela possui para usar os valores que ela possui, olhando para outra criatura como olha a si mesma. Então, ela está numa caminhada de construção. Ela pode não ser, né? Isso é uma interpretação minha, ela pode não ser como ela pode ser, mas a demonstração é muito clara de aprender, né, a utilizar, porque é o que ele está colocando aqui para a gente, né? O futuro nosso, ele depende do que eu estou fazendo hoje. Então, se eu sou um bom administrador daquilo que Deus está confiando para mim, eu estou fazendo um bom uso daquilo que a gente viu na parábola dos talentos. Isso, independente se é material ou se não é material, essa movimentação mental é que estrutura a criatura. E aí você vê, isso que a gente falou há pouco, dessas fundações mentais que a criatura tem. Então essas fundações, elas estão começando a sustentar um edifício onde a criatura já consegue agir, porque alguém que pega algo que recebe,
né? Recebe uma quantidade. Como eu falei, né, no exemplo que eu trouxe, né? A pessoa não é rica materialmente. Ela pega aquele pouco que ela recebeu, ela dá aquele pouco que ela recebeu, né? Então, de 4 coisas, ela fica com 2 e dá 2. Então, a gente vê fundamentação mental, onde sabe que amanhã vai ser provido para ela. São construções que parecem simples, mas que às vezes a gente sucumbe, né? Quando a gente ganha algo, muitas vezes a gente é tão pobre dessas características, que nem o Pascal está falando, que a gente fala e pensa assim, antes da gente dar, a gente fala assim, bom, mas se eu der, talvez amanhã eu não ganhe, e aí eu não vou ter. E aí a gente acaba não fazendo. Então, é um conjunto mental muito interessante da gente analisar, porque as nossas características vão criando essas fundações, vão construindo esses pilares que dão um embasamento memorial para a criatura, que essa vibração faz com que ela mentalmente haja, né, dessa forma, e ela materializa essa ação que trafega na mente dela. Então é algo que é muito salutar, é muito interessante realmente de refletir. E a gente vê, né, como a gente falou vários dias aqui sobre a riqueza, como a gente se confunde às vezes na interpretação do que é verdadeiramente ser rico, né? Mas a gente já se alongou demais pela noite de hoje e a gente, na verdade, precisa se aprofundar cada vez mais individualmente, né? Porque senão a gente fica falando, mas cada um tem que fazer o seu aprofundamento, porque todos nós somos ricos de criatividade. A gente só precisa colocar em uso essa criatividade no bem, porque aí a gente vai enxergar tudo que está escrito no Evangelho.